da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 18. Ela tem razão, naturalmente. Um impostor total. Nem padre, nem homem. Apenas alguém que desejaria saber como ser uma coisa ou outra. Não, uma coisa ou outra não. O padre e o homem não podem coexistir. Ser homem é não ser padre. Por que haveria eu de enredar meus pés na teia dela? O seu veneno é forte, mais forte talvez do que suponho. O que há na carta? Era muito próprio de Mary atormentar-me com provocações. Quanto saberá ela? Quanto apenas imagina? O que é que há para saber ou imaginar? Apenas futilidade e solidão. Dúvida, dor. Sempre dor. Entretanto, você está enganada, Mary. Eu posso levantá-lo. Acontece que não quero fazê-lo, que passei anos provando a mim mesmo que ele pode ser controlado, dominado, subjugado, pois fazê-lo levantar-se é atividade de homem, e eu sou padre. Alguém estava chorando no cemitério. Maddie, naturalmente. Ninguém mais pensaria numa coisa dessas. Ele arregaçou as fraldas da batina e passou por cima do gradil de ferro forjado, sentindo a inevitabilidade do encontro com Maddie naquela noite. Tendo enfrentado uma das mulheres de sua vida, tinha também de enfrentar a outra. Seu divertido alheamento estava voltando. Ela não poderia afugentá-lo por muito tempo. A velha aranha má. Deus a apodreça, Deus a apodreça. Querida Maddie, não chore, disse ele, sentando-se na grama molhada de orvalho ao lado dela. Pronto, aposto que você não tem um lenço decente. As mulheres nunca têm. Pegue o meu e enxugue os olhos como uma boa menina. Ela pegou e fez o que lhe mandava. Você ainda não trocou a roupa de festa. Está aqui sentada desde a meia-noite? Estou. Bob e Jack sabem onde você está? Eu lhes disse que ia para a cama. O que aconteceu, Maddie? O senhor não falou comigo esta noite. Eu imaginava que talvez fosse isso mesmo. Vamos, Maddie, olhe para mim. Lá longe, no Oriente, via-se um brilho perolado, uma fuga da escuridão total, e os galos de Dróguida já gritavam precoces boas-vindas à aurora. E ele pôde ver assim que nem o choro prolongado lhe atenuara a beleza dos olhos. Maddie, você era, sem comparação, a moça mais bonita da festa. E todo mundo sabe que eu venho a Dróguida mais vezes do que preciso. Sou um padre e, portanto, devo estar acima de qualquer suspeita. Mais ou menos como a mulher de César. Mas receio que as pessoas não pensem com a mesma pureza. Como padre, sou jovem e não sou feio. Fiz uma pausa para pensar em como Mary Carson teria reagido àquela atenuação da verdade e riu-se por dentro. Se eu lhe desse a menor das atenções, a notícia se teria propagado por todo o distrito de Dilley num tempo recorde. Todas as linhas telefônicas do distrito estariam zumbindo com as novidades. Sabe o que quero dizer? Ela sacudiu negativamente a cabeça. Os cachos tosados ficavam cada vez mais brilhantes à luz que avançava. Bem, você é jovem ainda para ter conhecimento das coisas do mundo, mas tem de aprender. E parece ser função minha ensinar-lhe, não parece? Quero dizer que as pessoas falariam que eu estava interessado em você como homem, não como padre. Padre? Horrível, não é? Ele sorriu. Mas eu lhe garanto que as pessoas não falariam outra coisa. Veja bem, Maddie, você já não é uma menininha, é uma moça, mas ainda não aprendeu a esconder a afeição que sente por mim, de modo que se eu parasse de falar com você enquanto todo mundo estivesse olhando, você olharia para mim de um jeito que poderia ser mal interpretado. Ela o estava observando de um modo estranho,
com uma súbita inescrutabilidade a nublar-lhe o olhar. Depois, surpresa, virou a cabeça e ficou de perfil. Sim, compreendo. Foi tolice minha não ter pensado nisso. E agora você não acha que já está na hora de voltar para casa? É claro que todo mundo lá deve estar dormindo, mas se alguém acordar à hora de costume, você estará em maus lençóis. E não poderá dizer que esteve comigo, Mad, nem mesmo para o seu pessoal. Ela pôs-se em pé e ficou olhando para ele. Vou indo, padre. Mas gostaria que o conhecessem melhor, para que nunca pensassem essas coisas a seu respeito. O senhor não sente nada disso, sente? Por uma razão qualquer, a pergunta lhe doeu. Doeu-lhe bem no fundo da alma, como as ironias cruéis de Mary não tinham doído. Não, Mad, você tem razão, não sinto. Ele ergueu-se de um salto com um sorriso forçado. Você julgaria estranho se eu dissesse que desejaria sentir? Levou a mão à cabeça. Não, não desejo nada disso. Vá para casa, Mad, vá para casa. O rosto dela estava triste. Boa noite, padre. Ele tomou-lhe as mãos nas suas, inclinou-se e beijou-as. Boa noite, Mad. Viu-a caminhar por entre os túmulos, passar por cima do gradil, envolta no vestido de botões de rosa. A forma que se retirava era graciosa, feminina e um tanto quanto irreal. Cinzas de rosas. Muito apropriado, disse ele ao anjo. Os carros estavam deixando Dróguida no meio do estardalhaço dos motores enquanto ele percorria o relvado em sentido contrário. A festa finalmente se acabara. Dentro da casa, os músicos guardavam seus instrumentos, cambaleando por efeito do rum e do cansaço, e as criadas e ajudantes temporárias, exaustas, tentavam pôr um pouco de ordem na desordem. O padre Ralph cumprimentou a senhora Smith com uma inclinação de cabeça. Mande todo mundo para a cama, minha cara. É muito mais fácil lidar com esse tipo de coisas quando se está com a cabeça fresca. Não deixarei que a senhora Carson se zangue. Gostaria de comer alguma coisa, padre? Não, pelo amor de Deus, eu vou para a cama. À tardinha, uma mão tocou-lhe o ombro. Ele estendeu a sua para agarrar a mão que o tocara, sem forças para abrir os olhos, e tentou aproximá-la do rosto. Mad murmurou. Padre, padre, acorde, por favor. Ouvindo o tom da voz da senhora Smith, seus olhos tornaram-se de súbito bem despertos. Que foi, senhora Smith? É a senhora Carson, padre. Ela está morta. O seu relógio informou-o de que eram 6 horas da tarde. Aturdido e trôpego, em consequência do torpor que o terrível calor do dia lhe produzira, lutou para livrar-se dos pijamas e vestir as roupas de sacerdote. Passou uma estreita estola de púrpura ao redor do pescoço e pegou dos olhos da extrema-unção, da água benta, da grande cruz de prata, do rosário de contas de ouro. Não lhe ocorreu sequer por um momento perguntar a si mesmo se a senhora Smith falara verdade. Sabia que a aranha estava morta. Teria ela tomado alguma coisa, afinal? Prouvesse a Deus que, se o tivesse feito, isso não estivesse obviamente presente no quarto, nem fosse óbvio para um médico. Não chegava a atinar com a possível utilidade da administração da extrema-unção naquele caso, mas era uma coisa que precisava ser feita. Se ele a recusasse, haveria autópsias e toda sorte de complicações. Sua dúvida, no entanto, não tinha relação alguma com a oculta suspeita de suicídio. Simplesmente, no seu entender, era obsceno colocar coisas sagradas sobre o corpo de Mary Carson. Ela estava morta e remorta. Devia ter morrido alguns minutos depois de recolher-se, umas 15 horas atrás, pelo menos. As janelas continuavam bem fechadas, e o quarto úmido, graças às grandes bacias de água que ela insistia em deixar em todos os cantos escondidos do quarto, a fim de manter-lhe a pele juvenil. Havia um ruído peculiar no ar. Depois de um estúpido momento de pasmo, ele compreendeu que estava ouvindo moscas, hordas de moscas que zumbiam e faziam um barulho ensurdecedor quando se regalavam com ela, quando copulavam sobre ela, quando botavam seus ovos em cima dela. Pelo amor de Deus, Sr. Smith, abra as janelas, arquejou ele, abeirando-se da cama com o rosto muito pálido.
Ela já passara pela fase do rigor mortis e estava novamente flácida, repugnantemente flácida. Tinha os olhos abertos, sarapintados e os lábios finos, pretos. Em toda a parte havia moscas sobre ela. Ele teve de pedir à Sra. Smith que as enxotasse enquanto fazia o seu ofício, murmurando as antigas exortações latinas. Que farsa! E ela em danação. E o cheiro dela. Ó Deus! Pior que o de qualquer cavalo morto no meio do pasto. Esquivou-se de tocá-la na morte, como se esquivara de tocá-la em vida, sobretudo os lábios negros de moscas. Ela seria uma massa de vermes dali a algumas horas. Afinal, chegou ao fim. Endireitou-se. Vá à casa do Sr. Clare imediatamente, Sra. Smith, e, pelo amor de Deus, diga-lhe que mande os meninos preparar um caixão sem demora. Não há tempo para mandar buscar um caixão em Dili. Ela está apodrecendo diante dos nossos olhos. Santo Deus! Estou me sentindo mal. Vou tomar um banho e deixarei minhas roupas do lado de fora da porta do meu quarto. Queime-as. Nunca conseguirei limpá-las do cheiro dela. De volta ao quarto, já vestindo culote e camisa, pois não pusera 2 batinas na maleta de viagem, lembrou-se da carta e da promessa. Haviam soado 7 horas. Chegaram aos seus ouvidos os sons de um caos reprimido quando as criadas e ajudantes temporárias voaram para limpar a confusão da festa, transformar de novo a sala de visita em capela, aprontar a casa para o funeral do dia seguinte. Não haveria outro jeito. Ele teria de ir a Dili naquela noite em busca de outra sotaina e dos paramentos do ofício fúnebre. Ao deixar a casa paroquial em direção a alguma fazenda afastada, levava sempre consigo certas coisas, cuidadosamente guardadas em compartimentos na caixinha preta. Os sacramentos para o nascimento, a morte, a bênção, o culto e os paramentos apropriados à missa em qualquer época do ano. Mas como bom irlandês, achava que andar para baixo e para cima com as vestes negras de uma missa de defunto era tentar o destino. Ouviu a voz de Paddy à distância, mas não poderia enfrentá-lo naquele momento. A Sra. Smith faria tudo o que tivesse de ser feito. Sentado ao pé da janela que se abria para uma vista de Drogheda ao pôr do sol, com os eucaliptos dourados e a massa de rosas vermelhas, róseas e brancas, todas empurradas, tirou da caixa a carta de Mary Carson e segurou-a entre as mãos. Mas ela insistira em que ele a lesse antes do enterro. E em algum lugar de sua mente, uma vozinha lhe dizia que devia lê-la agora, não depois de avistar-se com Paddy e Mad, mas agora, antes de ter visto outra pessoa além de Mary Carson. O envelope continha 4 folhas de papel. Separou-as e entendeu na hora que as 2 últimas constituíam o testamento dela. As 2 primeiras eram dirigidas a ele em forma de carta. Meu queridíssimo Ralph, você já deve ter visto que o segundo documento neste envelope é meu testamento. Já tenho um testamento perfeitamente em ordem, assinado e selado no escritório de Harry Gogh, em Dili. O testamento incluso neste envelope é muito mais recente e, naturalmente, anula o que está em poder de Harry. Na realidade, eu o fiz no outro dia e mandei que o assinassem como testemunhas Tom e o cerqueiro, pois, segundo me consta, não é permitido que nenhum beneficiário assine o testamento como testemunha. Apesar de não ter sido redigido por Harry, é perfeitamente legal e eu lhe asseguro que nenhum tribunal deste país lhe contestará a validade. Por que não pedir a Harry que redigisse também este testamento se eu queria alterar a disposição dos meus bens? É muito simples, meu caro Ralph. Eu fazia questão fechada de que ninguém soubesse da existência deste testamento além de nós 2. Esta é a única cópia e você ficará com ela. Ninguém sabe que ela está com você. E isso representa uma parte muito importante do meu plano. Lembra do trecho do Evangelho em que Satanás levou o nosso Senhor Jesus Cristo para o alto de uma montanha e tentou-o com o mundo todo? Como é agradável saber que eu tenho um pouco do poder de Satanás e posso tentar aquele que amo. Você duvida que Satanás amasse Cristo? Eu não duvido. Com o mundo inteiro. A contemplação do seu dilema avivou consideravelmente meus pensamentos nos últimos anos, e quanto mais perto chego da morte,
tanto mais deleitosas se tornam minhas visões. Depois que tiver lido o testamento, você compreenderá o que eu quero dizer. Enquanto eu estiver ardendo no inferno, além das fronteiras desta vida que agora conheço, você ainda estará nessa vida, porém ardendo num inferno de chamas ainda mais aterradoras do que as de qualquer Deus poderia manufaturar. Oh, meu Ralph, eu o avaliei com a máxima precisão. Ainda que nunca soubesse fazer outra coisa, eu sempre soube fazer sofrer as pessoas que amo. E você é um jogo muito melhor do que o que foi algum dia o meu querido e finado Michael. Quando o conheci, você queria a Dróguida e o meu dinheiro, não é verdade, Ralph? Via-os como um modo de comprar de volta seu métier natural. Mas depois veio Mad, e você pôs de lado seu propósito original de cultivar-me, não pôs? Passei a ser um pretexto para suas visitas à Dróguida, a fim de que você pudesse estar com Mad. Mas não sei se você seria capaz de virar a casaca com tanta facilidade se soubesse quanto valho realmente. Você sabe, Ralph? Não creio que tenha sequer uma vaga ideia. Creio que não fica bem a uma dama mencionar a soma exata de seus bens no próprio testamento. Por isso será melhor eu dizer-lhe aqui, para certificar-me de que você terá todas as informações necessárias ao alcance das mãos quando chegar o momento da decisão. Com uma pequena diferença de umas poucas centenas de milhares, para mais ou para menos, minha fortuna orça por uns 13 milhões de libras. Estou chegando ao fim da segunda página e não posso me dar ao trabalho de transformar isto aqui numa tese. Leia meu testamento, Ralph, e depois de ter lido, decida o que vai fazer com ele. Você o apresentará a Harry Gold para homologá-lo ou o queimará e nunca dirá a ninguém que ele existiu? Eis aí a decisão que terá de tomar. Devo acrescentar que o testamento que se encontra no escritório de Harry foi o que fiz 1 ano depois da chegada de Paddy, e nele deixo tudo o que tenho para ele. De modo que agora você sabe o que está na balança. Eu amo Ralph, eu amo tanto que teria matado por você, com a diferença de que esta é uma forma muito melhor de represália. Não pertenço à espécie nobre. Eu o amo, mas quero que você grite de dor. Procure, veja bem. Eu sei qual será a sua decisão. Sei-o com a mesma certeza que teria se pudesse estar por perto, observando. Você gritará, Ralph. Você saberá o que é sofrimento. Por isso, continue a ler, meu belo, meu ambicioso padre. Leia o meu testamento e decida o seu destino. Não estava assinado, nem continha quaisquer iniciais. Ele sentiu suor na testa, sentiu escorrendo da cabeça para a nuca, e teve ímpetos de levantar-se naquele mesmo instante para queimar os 2 documentos, sem ler o que continha o segundo. Mas a velha aranha avaliara muito bem a sua presa. É claro que ele continuaria a ler. Era demasiado curioso para resistir. Deus, que havia feito ele para ela querer fazer-lhe uma coisa dessas? Por que as mulheres o faziam sofrer dessa maneira? Por que não teria ele nascido pequeno, torto, feio? Se fosse assim, poderia ter sido feliz. As 2 últimas folhas estavam cobertas com a mesma letrinha miúda e precisa, tão sovina e rancorosa quanto a alma dela. Eu, Mary Elizabeth Carson, no gozo de todas as minhas faculdades físicas e mentais, declaro por meio deste instrumento ser esta minha última vontade e meu testamento, tornando nulos e sem valor, por esse modo, quaisquer testamentos anteriores feitos por mim. Com a única exceção das doações testamentárias enumeradas abaixo, lego todos os meus bens materiais, dinheiro e propriedades à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, respeitadas as seguintes condições. Primeiro, que a mencionada Santa Igreja Católica Apostólica Romana, doravante denominada apenas Igreja, conheça a estima e o afeto que consagro a seu sacerdote, o padre Ralph de Bricassart. É unicamente graças à sua bondade, à sua orientação espiritual e ao seu apoio inquebrantável que assim disponho dos meus bens.
Segundo, que o legado só continuará beneficiando a Igreja enquanto ela tiver o devido apreço pelo valor e a capacidade do citado padre Ralph de Bricassart. Terceiro, que o citado padre Ralph de Bricassart será responsável pela administração e pela canalização dos meus mencionados bens materiais, dinheiro e propriedades, como autoridade máxima encarregada de meu espólio. Quarto, que por morte do citado padre Ralph de Bricassart, a subsequente administração do meu espólio dependerá unicamente do que dispuser a última vontade e testamento do citado padre Ralph de Bricassart. Isto é, a Igreja continuará na plena posse dele, mas o padre Ralph de Bricassart será o único responsável pela nomeação do seu sucessor na administração, não sendo ele obrigado a escolher para seu sucessor um eclesiástico ou um membro leigo da Igreja. Quinto, que a fazenda Drogheda nunca poderá ser vendida nem subdividida. Sexto, que meu irmão, Padraic Clare, será mantido como gerente da fazenda Drogheda com o direito de morar em minha casa e que lhe será pago um salário à discrição do padre Ralph de Bricassart e de mais ninguém. Sétimo, que no caso da morte de meu irmão, o mencionado Patrick Clare, sua viúva e seus filhos terão permissão para permanecer na fazenda Drogheda e que o cargo de gerente passará consecutivamente a cada um de seus filhos, Robert, John, Hugh, Stuart, James e Patrick, excluindo-se Francis. Oitavo, que por morte de Patrick ou de qualquer outro filho, excluindo-se Francis, que seja o último filho vivo, serão os mesmos direitos transmitidos aos netos dos mencionados Padraic Clare. Legados especiais. A Padraic Clare, tudo o que se contém nas minhas casas na fazenda Drogheda. A Eunice Smith, minha governanta, que continuará como tal, percebendo um bom salário enquanto assim o desejar, a soma de 5.000 libras que lhe será entregue imediatamente, sendo ainda concedida, quando se aposentar, uma pensão justa. A Minerva O'Brien e a Catherine Donnelly, que continuarão trabalhando, mediante um bom salário, durante o tempo que quiserem, a soma de 1.000 libras a cada uma, que lhe será entregue imediatamente, sendo-lhes ainda concedida, quando se aposentarem, uma pensão justa. Ao padre Ralph de Bricassart, a soma de 10.000 libras, que lhe será paga anualmente enquanto viver, para seu uso particular e incontestado. O testamento estava devidamente assinado, datado e testemunhado. Seu quarto dava para o oeste. O sol se punha naquele momento. O manto de poeira que vinha com o verão enchia o ar silencioso e o sol varava as partículas de pó, de modo que o mundo inteiro parecia haver-se transmutado em ouro e púrpura. Nuvens raiadas, orladas de um fogo brilhante, emanavam raios de prata, iluminadas pelo grande disco de sangue suspenso logo acima das árvores nos pastos distantes. Bravo, disse ele. Reconheço, Mary, que você me venceu. Um golpe de mestre. O tolo fui eu, não você. Ele não podia ver as páginas em suas mãos através das lágrimas e afastou-as de si antes de borrá-las. 13 milhões de libras. 13 milhões de libras. Fora isso, realmente que estivera planejando abiscoitar antes do advento de Madge. E quando ela chegara, abrira a mão dos seus planos, pois não poderia levar adiante, a sangue frio, uma campanha destinada a fraudá-la da sua herança. Mas como teria agido se soubesse o quanto valia a velha aranha? Como teria agido? Ele não supusera sequer que o total orçasse pela 10ª parte daquela soma. 13 milhões de libras. Durante 7 anos, Paddy e sua família tinham vivido na casa do chefe dos pastores e trabalhado como condenados para Mary Carson. A troco de quê? Dos salários miseráveis que ela pagava? Nunca chegaram ao conhecimento de Padre Ralph que Paddy se houvesse queixado de ser tratado com mesquinhez, pensando sem dúvida que por morte da irmã seria amplamente compensado do tempo que gerira a propriedade, recebendo a paga de um pastor comum, enquanto seus filhos faziam o trabalho de pastores, recebendo salário de biscateiros.
Ele conseguira arranjar-se e acabara amando Dróguida, como se fosse sua, presumindo com razão que o seria. Bravo, Mary, disse de novo o padre Ralph, ao que aquelas lágrimas, as primeiras que derramava desde a infância, lhe caíam sobre o dorso das mãos, mas não sobre o papel. 13 milhões de libras e a possibilidade de ainda vir a ser cardeal de Bricassar. Contra Paddy Clare, sua esposa, seus filhos e Madge, com que diabólica saga ela soubera lê-lo. Se ela tivesse despojado Paddy de tudo, sua obrigação teria sido claríssima. Teria levado o testamento até o fogão da cozinha e o teria enfiado na fornalha sem pestanejar. Mas ela dispusera as coisas de modo que Paddy não passaria necessidades, que depois da sua morte ele viveria melhor em Dróguida que durante a sua vida, e que Dróguida não lhe poderia ser totalmente arrebatada. Os lucros e o título, sim, mas a terra propriamente dita, não. Paddy não seria o dono dos fabulosos 13 milhões de libras, mas seria respeitado e teria com que viver confortavelmente. Madge não passaria fome, nem seria jogado no olho da rua, mas tampouco seria a senhorita Clare capaz de ombrear com a senhorita Carmichael e com as outras senhoritas do mesmo nível. Respeitável, sem dúvida, socialmente admissível, mas não pertenceria à nata, nunca pertenceria à nata. 13 milhões de libras. A oportunidade de sair de Lambone da perpétua obscuridade, a oportunidade de ocupar seu lugar dentro da hierarquia da administração da igreja, a garantia da boa vontade de seus pares e superiores. E tudo isso numa idade em que ainda poderia recuperar o terreno que perdera. Mary Carson fizera de Gilambone, violentamente, o epicentro do mapa do legado papal. E os tremores chegariam ao próprio Vaticano. Embora a igreja fosse riquíssima, 13 milhões de libras eram 13 milhões de libras. Não se tratava de uma importância desprezível, nem para a igreja. E seria sua mão que levaria ao redil, sua mão reconhecida com tinta azul do próprio punho de Mary Carson. Ele sabia que Paddy jamais impugnaria o testamento, como também o soubera Mary Carson, que Deus a apodrecesse. Sim, era evidente que Paddy ficaria furioso, não quereria vê-lo nunca mais, nem quereria nunca mais falar com ele, mas a sua fúria não chegaria ao litígio judicial. Haveria acaso uma decisão para ser tomada? Ele, porventura, já não sabia, não soubera, desde o momento em que lera o testamento que iria fazer? As lágrimas tinham secado com a graça habitual. Padre Ralph levantou-se, certificou-se de que a camisa estava toda enfiada no culote e dirigiu-se à porta. Precisava ir a Dille buscar uma batina e os paramentos, mas primeiro queria ver Mary Carson outra vez. Apesar das janelas abertas, um mau cheiro empestara a sala. Nenhuma sugestão de brisa agitava as cortinas frouxas. Com passo firme, dirigiu-se à cama e ali ficou olhando para baixo. Os ovos de moscas estavam começando a produzir vermes em todas as partes úmidas do rosto. Gases em expansão enchiam-lhe as mãos e os braços roliços de bolhas esverdeadas, e começava a romper-se a pele. Oh, Deus, a repugnante aranha velha! Você venceu. Mas que vitória! O triunfo de uma caricatura podre da humanidade sobre outra. Mas você não pode derrotar minha Madge, nem pode tirar-lhe o que nunca foi seu. Eu talvez arda no inferno ao seu lado, mas conheço o inferno que eles planejaram para você. Ver minha indiferença por você persistir enquanto apodrecemos juntos por toda a eternidade. Paddy estava à sua espera na sala, ao pé da escada, parecendo nauseado e atônito. Ó, padre! Exclamou ele, adiantando-se. Não é horrível? Que choque! Nunca imaginei que ela se fosse desse jeito. Estava tão bem ontem à noite. Santo Deus, o que é que eu vou fazer? Você a viu? Valha-me Deus, vi sim. Nesse caso, sabe o que tem que ser feito. Nunca vi um cadáver decompor-se com tanta rapidez. Se você não conseguir colocá-la decentemente em alguma espécie de recipiente nas próximas horas,
Terá de jogá-la mais tarde num tambor de gasolina. Teremos de enterrá-la amanhã bem cedo. Não perca tempo enfeitando-lhe o caixão. Cubra-o com rosas do jardim ou qualquer coisa assim. Mas mexa-se, homem. Vou a lhe buscar os paramentos. Volte o mais cedo que puder, padre, suplicou Paddy. Padre Ralph, todavia, demorou-se mais do que demandaria uma simples visita à casa paroquial. Antes de virar o automóvel nessa direção, tomou por uma das ruas laterais mais prósperas de Dillonbone e parou diante de uma casa pretensiosa, cercada por um jardim muito bem tratado. Hargreaves estava acabando de sentar-se à mesa do jantar, mas levantou-se e foi para a sala de visitas quando a criada lhe contou quem era o visitante. Padre, quer jantar conosco? Carne de vaca conservada em salmoura, repolho, batatas cozidas e molho de salsa. E pela primeira vez a carne não está muito salgada. Não, Harry, não posso ficar. Só vem me contar que Mary Carson faleceu hoje cedo. Santo Deus, pois se ainda ontem à noite estive lá, ela me pareceu tão bem, padre. Eu sei, ela estava perfeitamente bem quando a ajudei a subir a escada, por volta das 3 horas da manhã, mas deve ter morrido praticamente no momento em que se recolheu. A senhora Smith encontrou-a às 6 da tarde. A essa hora ela já estava morta havia tanto tempo que tinha um aspecto medonho. O quarto ficara fechado como uma incubadora durante todo o calor do dia. Misericórdia, eu rezo para esquecer o espetáculo que ela oferecia. Uma coisa pavorosa, Harry. Terrível. O enterro será amanhã? Terá de ser. Que horas são? 10? Com este calor precisamos jantar tão tarde quanto os espanhóis, mas não temos de nos preocupar com o adiantado da hora para avisar as pessoas pelo telefone. Quer que eu faça isso pelo senhor, padre? Muito obrigado. Seria muita bondade de sua parte. Só venha à procura dos paramentos. Eu não esperava ter de dizer uma missa fúnebre quando saí daqui hoje cedo. Preciso voltar à Drogheda tão depressa quanto vim. Eles lá precisam de mim. A missa será às 9 da manhã. Diga a Paddy que levarei o testamento dela, de modo que assim poderei liquidar o assunto logo depois do enterro. E como o senhor também é um dos beneficiários, padre, eu gostaria que ficasse para a leitura. Receio que tenhamos aqui um probleminha, Harry. Acontece que Mary fez outro testamento, ontem à noite, depois que deixou a festa, entregou-me um envelope selado e me fez prometer que eu o abriria no momento em que lhe visse o corpo morto com os meus próprios olhos. Quando o abri, verifiquei que ele continha um novo testamento. Mary fez um novo testamento? Sem mim? É o que parece. Se não me engano, é qualquer coisa que ela andava tramando há muito tempo. Mas não sei por que fez questão de ser tão reservada a esse respeito. Informações complementares das partes 18 a 23. Parte 18. Estar acima de qualquer suspeita como a mulher de César. No dia 1º de maio de 62 a.C., aconteceu, na casa do imperador romano Júlio César, uma festa reservada exclusivamente às mulheres, organizada por sua esposa, Pompeia Sula. Ocorre que Públio Clódius, apaixonado por Pompeia, atrevidamente disfarçou-se de tocadora de lira e entrou clandestinamente na festa, na esperança de se aproximar da mulher de César. Entretanto, o estratagema foi descoberto e não conseguiu ir adiante com seu intento. No mesmo dia, todos os romanos souberam do episódio e César não pestanejou. Divorciou-se imediatamente de Pompeia. Embora nada tivesse acontecido entre Públio e Pompeia, César justificou sua posição ao dizer que a mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita, no que deu origem ao famoso provérbio: a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Jantar tão tarde quanto os espanhóis. Os espanhóis costumam jantar entre as 8 da noite e as 10:30 da noite. Mas em grandes cidades e no verão, o jantar pode ser servido até às 11:30 da noite.
Já os ingleses costumam jantar por volta das 6 horas da tarde. Informações sobre a parte 20. Não há informações na parte 19. Conselho Privado. O Conselho Privado do Reino Unido é um corpo formal de consultores do soberano britânico. Seus membros são compostos principalmente por políticos sêniores que são membros atuais ou antigos da Câmara dos Comuns ou da Câmara dos Lordes. Informações agora referentes à parte 3, que é o período de 1929 a 1932, pede. Informações da parte 21. Hogmanay é uma das festas mais importantes e tradicionais da Escócia, celebrada com grande entusiasmo para dar as boas-vindas ao Ano Novo. Diferente de outras partes do mundo, onde o Réveillon dura apenas uma noite, o Hogmanay é conhecido por suas comemorações que se estendem por vários dias, com festivais, desfiles e eventos únicos que atraem milhares de visitantes à Escócia todos os anos. Regra Magnaten é uma definição de responsabilidade penal que foi formulada em 1843 por juízes ingleses. E essa regra determina que, para estabelecer uma defesa com base na insanidade, deve ser claramente provado que, no momento da prática do ato criminoso, a parte acusada estava sofrendo de tal defeito de razão, de doença mental, como não saber a natureza e a qualidade do ato que estava praticando. Ou então, se soubesse, ela não sabia o que estava fazendo e não sabia que aquilo era errado. Informações sobre a parte 22. Ethel Emdell foi uma escritora britânica que viveu entre 1831 e 1939. Ela começou a escrever quando era jovem. A maioria das suas histórias são sobre amor e paixão e se passam na Índia e em outras colônias britânicas. Informações da parte 23. Barrete Cardinalício é uma peça do vestuário litúrgico usado pelos cardeais da Igreja Católica. É feito de seda vermelha e usado sobre a cabeça. Depressão. Refere-se à Grande Depressão de 1929, que foi uma grave recessão econômica que afetou o capitalismo internacional.